Depois, se tivermos um tempo, podemos conversar um pouquinho mais. Ficamos na semana passada com o nosso pastor Zé Dias, no capítulo 8. E o pastor tratou do ponto número 1. Tá? Capítulo 8, o ponto número 1, de Cristo, o mediador. Então, foi dito que em seu propósito eterno e de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, aprove a Deus escolher e destinar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens, para ser o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas, o juiz do mundo. Desde toda a eternidade, Deus deu-lhe um povo para ser a sua descendência, e para que, em tempo, esse povo seja por ele redimido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Ponto número 2. O Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade Santa, sendo o próprio Deus eterno, o resplendor da glória do Pai, da mesma essência, é igual ao Pai. Ele fez o mundo, sustém e governa todas as coisas que criou. Quando veio a plenitude do tempo, ele tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e fraquezas comuns, porém sem pecado. E foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, pois o Espírito Santo desceu sobre ela e o poder do Altíssimo a envolveu. Foi nascido de mulher da tribo de Judá, da descendência de Abraão e de Davi, segundo previam as Escrituras. Desse modo, duas naturezas completas, perfeitas e distintas, foram inseparavelmente unidas em uma única pessoa, sem conversão, composição ou confusão. E essa pessoa é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. No entanto, um só Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. O segundo ponto da confissão, do capítulo 8, trata especificamente já sobre o decreto de Deus entrando em ação. O Filho de Deus que foi escolhido pelo Pai desde a eternidade, agora chegou o tempo e o Filho se fez carne. Ei, a segunda pastor, pessoa da Trindade. Sim? Antes do senhor continuar, deixa eu só ler uma declaração aqui do Concílio de Calcedônia, que foi em 1451, aí depois continua essa tua fala. A definição mais antiga e universalmente aceita da doutrina da Igreja quanto à pessoa de Cristo é aquela que foi formulada pelo Quarto Concílio Geral, consistindo de 630 santos e abençoados pais, que se reuniram em Calcedônia em 451. E a declaração diz o seguinte, só para complementar esse texto da nossa confissão, da Confissão de Fé Batista, 1689, que é uma confissão maravilhosa, extraordinária, por isso nós adotamos ela, não é verdade? Nós, pais, seguindo os santos pais, todos em pleno consenso, ensinamos os homens e confessamos que um só é o mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, sendo o mesmo perfeito em divindade e também perfeito em humanidade,
verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constituído de uma alma racional e um corpo consubstancial com o Pai, segundo a deidade, e consubstancial conosco, segundo a humanidade, semelhante a nós em tudo, mas sem pecado, gerado do Pai, segundo a deidade, antes de todas as eras, e nestes últimos dias, por nós e por nossa salvação, nasceu de Maria, a Virgem Mãe de Deus, segundo a humanidade, um e o mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, deve ser reconhecido em duas naturezas inconfusas, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis, sendo a distinção das naturezas de forma alguma eliminada pela união, senão que, ao contrário, sendo a propriedade de cada natureza preservada e concorrendo numa só pessoa, numa só substância, não partida, nem dividida em duas pessoas, nem dividida em duas pessoas, mas um só, e o mesmo Filho e unigênito, Deus, a palavra, o Senhor Jesus Cristo, como os profetas desde os princípios declararam acerca dele. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou e o credo dos santos pais nos entregou. Ok, é isso que eu queria ler, porque isso aí é praticamente o que nós dissemos no parágrafo 2. Vamos lá, então. Muito bem. Então, quando chegou a plenitude do tempo, o pleroma, do qual fala o apóstolo Paulo, o Filho de Deus, ele se fez por nas palavras, nas belíssimas palavras de João, o Verbo. Tá? E João não diz Deus, para não gerar nenhuma confusão, diz o Verbo se fez carne. Tá? Devemos ter muito cuidado quando a gente diz Deus se fez carne, porque isso poderia gerar uma confusão no sentido de que a matéria divina passou por uma metamorfose. Tá? Então, João diz o Verbo de Deus, a expressão mais clara, o Filho de Deus, ele se fez. O contexto da verdade com relação à divindade do Filho de Deus sempre foi um problema para a igreja. Um problema para o resto da igreja, tanto dos judeus quanto dos gentios que estavam crendo no Evangelho. Por quê? Principalmente dos judeus, por causa do chamado do Shema. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai Echad. Ou seja, ouve, ó Israel, o Senhor, o teu Deus, o Senhor é. É um só Deus. Então, se Jeová, o Pai, ele é Deus, como é que Jesus, ele também diz que é Deus? Então, não foi um problema fácil de resolver. Porém, a própria Trindade, por meio da obra do Espírito Santo de Deus, considero eu que tomou as rédeas para controlar o processo da canonização, da produção e da canonização das Escrituras do Novo Testamento. E depois, e isso levou aproximadamente uns 400 anos. E na época da patrística, Deus usou pessoas com um poder intelectual incomum
para que pudessem enxergar debaixo da água as palavras que o próprio apóstolo Paulo tinha escrito com relação à pessoa de Jesus. Daí que, então, começa, como a revelação ela é progressiva, então começa a ter uma ideia. Os crentes daquela época começam a ter uma ideia muito mais clara que, na verdade, existe um Deus, só um Deus. De fato, o Shema está intacto até hoje. Mas o que eles não sabiam da existência desta Trindade, de um só Deus que se revela em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E cada um deles tem uma natureza divina. Então, substâncias. Por isso que não foi fácil para os pais da igreja, não foi fácil para os crentes daquela época assimilar esta ideia. E por isso que houveram muitas heresias do gnosticismo, do próprio judaísmo, porque a igreja estava sendo composta boa parte de judeus convertidos e outra parte de gregos. Os gregos traziam toda aquela mitologia que, inclusive, até hoje parece ninguém questionar, né? Quando, na verdade, Travou aqui. Travou aqui, não sei se foi a minha. Hein, Rivelino? E aí, pessoal? Está travado. Vocês acham que é a internet do pastor Miguel que está com problema? É a internet do pastor Miguel. Rapaz, essa é uma questão extremamente interessante aí. Então, o pastor Miguel está falando sobre essa manifestação e não pode haver confusão entre essas 3. O Dr. R.C. Sproul diz o seguinte: uma só persona, uma essência manifestada em 3 pessoas, né? Isso é a essência da nossa confissão de fé. Realmente, essa questão demorou muito, né? E essa é uma das formas que Deus trabalha, nós devemos sempre levar isso em consideração. Eu tive um professor de grego e ele dizia o seguinte: Deus nunca, no decorrer da história, ele nunca traz as coisas prontas, mas ele vai transmitindo aos seres humanos gradativamente, né? E eu acredito, o pastor Miguel estava dizendo que, no decorrer desse tempo, deu a oportunidade das pessoas, houve muitas heresias, muitos erros, né? E eu acho que isso aí também vai, de certa forma, vai se identificando quem não pertence ao corpo, né? Porque a doutrina da igreja, a nossa teologia, é uma teologia que nós temos, que ela tem uma certa catolicidade, ou seja, ela é comum no mundo inteiro. No mundo inteiro, nós adotamos as mesmas doutrinas que os santos. Nesse texto que eu li, ele diz o seguinte: nós, pais, segundo nós, os pais, seguindo os santos pais. Ou seja, veja aí que tem uma progressão. Eu estava seguindo algo que já foi ensinado, que foi passado para eles anteriormente. Aquilo que Paulo diz a Timóteo: o que eu confiei a você, você confia a outros, para que esses também ensinem a outros, e esse evangelho alcance, né? Então, essa é uma das coisas essenciais.
Uma das coisas que eu tenho mais orgulho de ser um reformado, de ser um batista reformado, é que a nossa doutrina ela não nasceu ontem. Ela não foi criada no fundo de quintal. Ela não foi criada assim de qualquer forma. Ela foi debatida e nós temos em comum, nós estamos aqui hoje pregando esse evangelho, mas esse evangelho nós temos em comum com os santos que viveram outrora, né, que andaram outrora, que defenderam a mesma fé que nós defendemos. Então, isso é algo maravilhoso, algo essencial da nossa vida cristã. Nós não podemos esquecer disso. Eu tinha dividido aqui o assunto, né, para nós, alguns tópicos, para nós podermos pensar sobre isso. E eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 tópicos. Então, nós vamos, enquanto o pastor Miguel chega, vamos continuar. Assim que ele chegar, vamos passar para ele novamente. Você está me ouvindo? Agora sim, agora está perfeita. Então, pode continuar, pastor Miguel, pode continuar. Por favor, pastor, qualquer momento você pode pedir a palavra e nós continuamos. Okay. Então, ficamos na complexidade da igreja de chegar à conclusão que Jesus tem uma natureza divina, mas Deus utilizou aqueles concílios para que a igreja pudesse afirmar num concílio que Jesus era verdadeiramente homem. Jesus tinha uma natureza humana. E assim, então, refutar o gnosticismo, que dizia que ele não podia ser Deus, porque Deus não pode habitar em um corpo humano, porque o corpo é mau. E também do politeísmo, né? Existem vários deuses. No passar da história da igreja, Deus tem nos dado a sua igreja, o seu corpo, tem dado pessoas de um intelecto brilhante para que possam trazer luz para a igreja. No caso, por exemplo, depois que os discípulos morreram, tivemos a era da patrística. Depois, nós tivemos a genialidade de Agostinho, que, lamentavelmente, a Igreja Católica se apropriou indevidamente. Mas, na verdade, o próprio Agostinho ele faz picadinho a teologia católica. Agostinho, aquilo que já estava funcionando como conhecido como catolicismo romano. E depois nós tivemos, mais na frente, tivemos a mente brilhante que nos foi dada por Deus, de Calvino. Depois vieram Edwards e a era dos puritanos. Mas essa época dos reformadores também foi um tempo brilhante para a vida da igreja, onde principalmente no princípio era a questão da natureza humana e divina de Jesus, na patrística, nos concílios. Mas na época da Reforma, a questão foi a doutrina da salvação. E provavelmente mais na frente, na época dos puritanos, a obra e o ministério do Espírito Santo de Deus foi algo que também foi muito bem considerado. Ainda que Calvino, sobre o tema que mais se escreveu, não foi sobre predestinação. Mas sobre... Então, você está me ouvindo? Cortou um pedacinho do que tu falou aí. O que Calvino mais escreveu não foi sobre predestinação. Só um segundinho. Está travando, pastor Miguel.
Eu não ouvi, pastor Miguel, que você falou o seguinte, o que Calvino mais escreveu não foi sobre predestinação. Aí cortou bem aí. Foi sobre o Espírito Santo. Continue. Sim. Cadê o cristão Mas que não tem internet? Mas um dos temas, o Calvino não escreveu somente com relação à predestinação. O ponto mais forte de Calvino foi sobre o Espírito Santo de Deus, daí que ficou conhecido como o teólogo do Espírito Santo. Mas na época também dos puritanos, também foi uma época brilhante, onde a doutrinas da graça novamente voltaram a brilhar de uma forma muito mais extensa. Aí temos a mente brilhante de Jonathan Edwards, homens e os teólogos holandeses. Muito bem. Apesar que as doutrinas sejam complexas e complicadas, Deus, por meio do seu Espírito Santo, ele sempre traz luz. Deus nunca deixa a sua igreja na escuridão. Deus sempre traz luz para a sua igreja, e iluminando pessoas para que possam expor a verdade de uma forma fiel. Então, não foi fácil que a igreja reconhecesse que Jesus tem uma natureza humana e uma natureza divina. Por isso que a confissão afirma que ele é da mesma essência do Pai. Jesus é igual ao Pai em dignidade, em seus atributos e tudo. Ele fez o mundo, sustenta o mundo, governa o mundo, todas as coisas que ele fez. Jesus. Vou pedir que meu irmão Jorge possa abrir aí em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Hebreus, capítulo 1, Versículo 1 e 2. Ok. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Muito bem. João também, no seu primeiro evangelho, né, diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus, na verdade, ele sendo, então, Deus, a segunda pessoa que compõe a Santíssima Trindade, no tempo de Deus, ele assumiu uma natureza humana. Duas coisas Deus deixou que ocorressem na história da humanidade para provar o fracasso da humanidade. A lei, o surgimento da lei e o surgimento e a influência da filosofia grega. E nenhum desses dois mecanismos foram suficientes para reformar o homem, para regenerar o homem. Era necessário que viesse o Filho de Deus. Então, com essas duas coisas, fica claro que o homem não podia se aproximar de Deus por meio das obras da lei, do cumprimento da lei e por meio de filosofias. O Filho de Deus tinha que vir e fazer a obra da redenção.
Então, Jesus, no tempo de Deus, Jesus, ele tomou, diz a confissão, ele tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e fraquezas comuns. Pastor, Riverino. eu gosto de pensar em três coisas: a religião, nem a lei e nem a filosofia, nem o conhecimento humano. Dê uma palhinha aí, rapidinho. É porque a religião, Não seja mesquinho. a religião, ela está presente em toda a sociedade humana. A religião é, como se diz, assim como o medo é um sentimento humano, a religião também é. Não tem uma sociedade que não tenha feito para si um Deus. Por isso que a Bíblia diz, ela proíbe a idolatria. O conhecimento humano, a ciência, no caso da filosofia, que ela vem, ela vai se crescer, a racionalidade humana, o pensamento humano, ele vai crescendo a partir da mitologia grega, a partir da religião, e se chega numa descoberta de que existem leis naturais, e aí vai se fazer toda a questão da religião e a ciência. Mas ela não emancipa o homem, ela não resgata o homem da sua escravidão do pecado. E a lei também, não só a lei mosaica, a lei na comunidade de Israel, mas normas e procedimentos, leis, a polícia, o Estado, ele não consegue também resgatar o homem do seu estado de pecado, do mal moral, do homem de fazer o homem parar de mentir, parar de matar, parar de roubar, parar de enganar. Essas coisas, o homem não para nem pela lei, nem pela sua religiosidade e nem pela ciência. O único que resgata o homem, como eu leio essa questão, eu leio muito Calvino, aí Calvino começa falando de Jesus como resgatador. Porque Calvino quer dizer que o homem é um bancarrota, um banco quebrado, ele está falido, ele não tem capacidade nenhuma de fazer o bem, mas ele faz só o mal, e ele tem uma dívida com Deus. E essa dívida, ela é rasgada pelo Redentor, por Jesus Cristo, e ele é santificado, ele é transformado também por Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não tem como, porque ele não consegue, nem na lei, nem na religiosidade, e nem na ciência, a sua emancipação, só em Cristo. Muito bem. Eu vou pedir que o meu querido irmão Melquisedeque, por favor, possa abrir. Seja bem-vindo, meu irmão. Tá? Gálatas 4:4. Não precisa ler, porque você já sabe de cor. Né? Pode recitar aí. Gálatas 4:4. Assim como o outro rapaz aí que lê a Bíblia 4 ou 5 vezes, em versões diferentes, tá? Também vamos... Já vou para lá. Boa noite, irmãos. Graças a Pai. Boa noite. Gálatas 4:4. Pode já? Sim. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Muito bem. Então, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para que pudesse resgatar o que estava sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, Jesus, ele assumiu a natureza humana, com todas as suas propriedades. Essa é uma questão de Essa é uma questão de fundamental importância que foi debatida intensamente dentro da igreja, e até mesmo as heresias vieram para contrapor essa ideia, né? E a natureza, Jesus de Nazaré era um homem real, um homem, né? Então, isso foi um assunto muito debatido, né, pastor Miguel, no decorrer da história da igreja, esse assunto? Sim, principalmente nos primeiros anos, com a chegada dos gregos na igreja,
com esse gnosticismo que o corpo, onde mora o mal no corpo, o corpo é mau. Então Jesus não poderia ser Deus, porque ele habitava em um corpo humano e o corpo humano é pecaminoso. Então a igreja se debateu para afirmar que Jesus tinha uma natureza completamente humana, semelhante à nossa, porém sem pecado. Então a Bíblia nos informa que Jesus, no tempo de Deus, o Espírito Santo de Deus veio sobre Maria e ela concebeu a graça de receber a Jesus no seu ventre. Uma obra sobrenatural. Bem diz a palavra, acho que em Hebreus, que diz: me preparaste corpo. Né? Me preparaste corpo. Então, Jesus tinha um corpo semelhante ao nosso. Se Jesus não fosse homem, tá? Se Jesus não fosse homem, o sacrifício de Jesus, seu ministério, a imputação positiva e negativa, e o sacrifício de Jesus na cruz, isso tudo ia pôr água abaixo. Tudo isso iria ser destruído. Porque se Jesus realmente ele não era homem, então o sacrifício de Jesus não foi real. Foi imaginário. Então a Bíblia refuta isso dizendo que Jesus assumiu no tempo de Deus uma natureza humana. Foi concebido pelo Espírito Santo de Deus no ventre da Virgem Maria. Ora, se Jesus foi concebido pela obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus, isso significa que na concepção de Jesus não teve a participação comum, não houve a participação comum de um homem para que pudesse ser gerado, porque se houvesse a participação de homem e de mulher, Jesus teria imediatamente uma natureza, obviamente humana, porém pecaminosa. Pois a corrupção, que é a segunda consequência do pecado original, devemos lembrar que da queda de Adão e Eva, dessa queda, nós recebemos culpa legal. No âmbito legal, nós recebemos culpa, e no âmbito moral e espiritual, recebemos corrupção. A culpa nos foi imputada e a corrupção nos foi herdada. Então, essa corrupção passa de pais a filhos. É por isso que todo ser humano que nasce é concebido em pecado, é concebido em transgressão. Não há como escapar disso. Não há como escapar disso. Mas Jesus, ele não tinha pecado. Jesus não tinha pecado porque ele não foi concebido pelos homens. O encontro sexual entre um homem e uma mulher. Ele foi gerado por uma obra divina de uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E é exatamente no tempo da concepção de Jesus, no ventre de Maria, em que se produz para nós o mistério. O mistério, porque ali, desde o momento da concepção, do momento que ele começa a vida humana de Jesus no corpo de Maria, está a sua natureza divina. Ali é um mistério.
Um mistério que nós não vamos entender nunca. Depois que ele ficou os 9 meses, veio o parto. Sempre ali temos, agora nós estamos vendo um bebezinho que tem duas naturezas. Uma natureza divina, eterna, e uma natureza humana, completamente humana. E ele se desenvolveu. Somente Jesus não tinha uma natureza pecaminosa, como nós, porque não foi gerado. Não houve a participação de homem e mulher. Tá? Por isso que Jesus, ele nunca pecou. Ele não tinha... Ele era semelhante a nós, porém não estava sujeito a tentações que são produto da nossa própria natureza humana. Por exemplo, alguém às vezes me perguntaram se Jesus, no caso dos jovens, que quando tem um conflito de tentação na cabeça e todo esse tipo de coisa, por mulher, essas coisas, esse tipo de corrupção, se Jesus sabe o que é isso. Se Jesus teve em algum momento atração física, sexual, uma atração por uma mulher, eu respondo que não. Porque Jesus não tinha uma natureza pecaminosa. Ele foi tentado, mas essas tentações não vinham de dentro do seu coração. As tentações que Jesus enfrentou eram tentações do próprio diabo, de fora para dentro, mas não de dentro para fora. No nosso caso, nós sofremos tentações de dentro e de fora. Ou seja, se o diabo e o mundo não existissem, nós pecaríamos da mesma forma. Porque a corrupção está em nós. Jesus não tinha uma natureza pecaminosa, porque seu corpo foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. E com Pastor isso Miguel, também... Sim, Revelino. essa sua colocação ela é muito pertinente, né? Porque Santo Agostinho ele vai dizer que o fator pecado está no desvio do amor, que ele vai chamar do amor próprio de cobiça. E disso Jesus nunca sofreu, porque ele amava o... É verdade. Então, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, foi nascido de mulher. Jesus tinha que ser de Maria, porque estava estabelecido na profecia que seria de uma virgem, e da tribo de Judá, da descendência de Abraão e de Davi, como estava estabelecido na palavra de Deus. Quero rapidamente pedir que cada um de vocês que estão aqui presentes, tá? Primeiro vai ser o irmão Jorge, depois, na ordem, Jorge, Revelino, Joevaldo, Micheline, irmã Luciana e o Melqui. Não sei se a irmã Liana querer participar também. Que vocês me deem uma parte da vida de Jesus, do seu ministério, onde se veja claramente que ele é homem. Ele tem uma natureza humana. Já vimos na estudos anteriores da sua natureza divina. Tá? Jesus conhece os corações, Jesus perdoa pecados, Jesus aceita a adoração. Agora quero que vocês me mostrem pela palavra onde diz a Bíblia que Jesus realmente ele era homem. Pastor, quem foi o primeiro que eu falei? Pastor Zarias ou Jorge? Eu. Já, pronto. Jorge. Entendeu, né? Sim, entendi. Pronto. Só para me citar aqui mais diretamente. Mas eu quero citar aqui o texto de João, a qual o irmão Rivelino está pregando todos os domingos.
E a gente viu ali, claramente, ali no capítulo 4, né, o encontro de Jesus ali no poço de Jacó, com a mulher samaritana, onde Jesus tem sede, pede ela para beber. Então, queria citar essa referência que a gente está vendo aos domingos, no capítulo 4 de João. A gente vê claramente essa natureza humana de Jesus, né? Muito bem, excelente, excelente. Está vendo, Rivelino, que as suas pregações estão chegando aí aos corações? Realmente diz a palavra, né? Que Jesus, cansado da viagem, ele tinha sede. Rivelino. João 4, versículo 6. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Então, que nos diz a passagem? Ele estava cansado da viagem. Muito bem. Cansaço é uma fraqueza que cabível aos filhos de Eva, que gemem e choram nesse vale de lágrimas. Amém. Joevaldo e Micheline. Estou procurando ainda aqui. Jesus chorou, João. Jesus chorou. Essa passagem aí de João 4 é o clássico, né? É o clássico dos clássicos, né? Sim, mas eu gostaria de ler aqui, deixa eu ver. É que eu não estou encontrando, mas eu vou falar para. Imagina. Tá. Fale. Não vou citar o versículo, porque eu não estou localizando ainda. Quando Cristo, após a ressurreição, os discípulos desconfiam que se trata de um corpo, né, de uma pessoa, e ele pede pão, traz pão aí, para ver se eu não como. Né? Então, o que eu estou procurando aqui, onde é essa passagem, João, Novo Testamento. João, capítulo 20, 21, alguma coisa assim, agora não sei exatamente qual é o versículo. Muito bem, muito bem. Tá certo. Tá certa a resposta. Irmã Micheline? Pastor, eu passo. Peça ajuda aí para o varão que o Senhor lhe deu, ou você escolheu, não sei qual das duas. João 4, mulher. João 4. Aqui, João 4, 4. Estou falando aqui para ela. Diz aqui, ó. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então, se eles tinham ido comprar comida, ele ia comer. Ela está dizendo isso, viu? Não falei nada. Ela está dizendo. João 4, 8, vai. Sim. Pronto, pode ler. Lê, mãe. É 8. Né? Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então, ele não só mostrou cansaço, né? Ele sentou lá no poço de Jacó, pediu água à mulher, tinha sede, e os discípulos tinham ido à cidade comprar comida, naturalmente, não era para enfeitar. Né? Era para eles se alimentarem. Com certeza. Irmã Luciana. Obrigado, irmã Micheline. Pastor, encontrei uma passagem aqui que fala quando Jesus estava para ser crucificado. Eu não sei se realmente mostra ele como homem, mas eu vou ler aqui. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Marcos 14, versículos 33 e 34. Sim. Muito bem. Demonstra ele como homem ou não? Sim. Jesus tinha tristeza, Jesus tinha dor.
Ele se entristeceu. Sim, Joivaldo. Exatamente, era a passagem que eu usava, era João 10:30, né? Jesus chorou. Uhum. Quando é uma emoção humana. Então, É uma... Com um dos homens. Obrigado, irmã Liana. Ela vai participar na próxima. Tá certo, viu, irmã Luciana? A resposta está corretíssima. Melqui, e depois pastor Zarias. Pastor, João, ainda João, né? Já todo mundo está usando. Rapaz, João tá forte, né? 19:28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Muito bem, muito bem. Outra característica da natureza humana do nosso Senhor. Muito bem. E pastor Zarias? Se ligar o microfone é melhor. Naquela passagem da travessia do Mar da Galileia, quando Jesus Cristo, cansado, depois da multiplicação de pães, ele está extremamente cansado, então ele vai e dorme. Coloca um travesseiro ali e dorme. Esse texto é clássico sobre a humanidade de Jesus Cristo. Muito bem. Então, nós temos, na palavra de Deus, a Bíblia é clara em afirmar que Jesus tinha duas naturezas completas. Interessante que a Bíblia não fala, né, minha confissão em porcentagem, como nós falamos comumente. Jesus era 100% Deus, 100% homem. A Bíblia não utiliza essa linguagem. Nem a confissão diz duas naturezas completas, perfeitas, distintas, foram inseparavelmente unidas em uma única pessoa, sem conversão, composição, confusão. Como sim, Joivaldo, como se a natureza divina tivesse se fundido, né, com a humana. Não. A natureza humana, a natureza divina. Sim, Joivaldo. Que não era em João, não. A passagem que eu estava falando era em Lucas, na verdade, certo? Que ela dizia que ele, porém, Lucas, capítulo 24, versículos 38 e 39. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E, dizendo isso, mostrou-lhes, e aí eles disseram, não acreditando eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhe Jesus: tendes aqui alguma coisa que comer? E aí pegaram, ou ele mesmo preparou, né, um peixe com mel. É uma passagem, inclusive, é muito importante esse texto, porque estamos falando pós-ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus tinha seu corpo glorificado. Tá? De tal forma que ele não precisava entrar pela porta, ele simplesmente aparecia em tal lugar e mostrando já que ele tinha um corpo glorificado. Então, nós temos em Cristo Jesus duas naturezas completas. Sim, irmã Luciana, estou vendo aqui a mensagem do Reginaldo, que está dizendo que a passagem que diz que Jesus sangrou quando ele foi traspassado. Realmente, Jesus tinha sangue no seu corpo, né? Então, o Salvador realmente ele tinha uma natureza semelhante à nossa, porém sem pecado. As tentações não vinham de dentro do coração de Jesus. Não tinha maus pensamentos, não tinha.
não tinha esse vulcão de corrupção que nós temos, ele não tinha. As tentações vieram de fora, mas ele as venceu. Pastor Zarias. Não, eu quero só... Tu estava falando sobre... Ressaltou o texto, né, após a ressurreição de Jesus, né? Aí, uma vez, eu perguntei para o professor Paulo Anglado, na sala de aula, e ele, então, ou ele fez um comentário, eu não estou lembrado, mas ele disse o seguinte, que a encarnação de Jesus Cristo, ela alterou a divindade de uma forma para sempre. Para sempre. Jesus Cristo se tornou ser humano e é nessa condição que ele está agora diante de Deus, né? Como nosso representante lá, e essa é uma das questões desse parágrafo, né? Porque Jesus Cristo não é apenas o nosso substituto, né? Não é apenas o nosso mediador, ele é, né? Substituto e representante, ele é o nosso representante. Então, ele nos representa diante de Deus. Essa questão do fato dele ser mediador. Então, isso é de extrema importância e lembrar, né? Jesus Cristo se tornou homem para nunca mais voltar ao que era antes. Nunca mais. Verdade, Isso foi a palavra do pastor Paulo Anglado. Sim, sim. E concordo plenamente e provavelmente nós não tenhamos cicatrizes, né? Mas ele as terá para as provas do preço da nossa salvação. Nós teremos o corpo completamente glorificado. Então, em Cristo Jesus temos duas naturezas. Sim, Melqui. A Agatha estava me mostrando aqui que Jesus Cristo também passou pela morte física, né? Muito bem. Muito bem. Muito bem. Não, e é interessante porque não foi, sua morte física não foi uma simulação, né? Jesus não se fez de morto. Ele, literalmente, fisicamente, ele morreu, seu espírito subiu ao seio do seu Pai Celestial. Quando ele disse na cruz, né? Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus não foi ao inferno, como alguns pensam quando ele morreu. Ele subiu à presença de Deus. Então, a Bíblia é clara em afirmar que para que acontecesse esta reconciliação, este mediador tinha que o Verbo de Deus ter assumido uma natureza humana e para sempre. E com este corpo santo, o Senhor tornou possível a salvação dos seus escolhidos, efetivamente, né? Nesse sentido, não de uma mera possibilidade, mas efetivamente eficaz tornou a salvação dos seus escolhidos. Na próxima semana, se o Senhor permitir, juntamente também com o pastor Zaria, iremos avançando, porque este tema da cristologia, bem falou o pastor Zaria, é um dos temas muito central, né, das Escrituras. Nós temos, e o pastor bem falou, a confissão, se vocês veem, 10 pontos, no capítulo 1 temos 10 pontos, no capítulo 8 temos 10 pontos mais, e no capítulo 26, que é a eclesiologia, temos 15 pontos. Isso nos fala da preocupação que tinham os reformadores, os puritanos, com estas doutrinas essenciais, centrais da nossa fé. Pastor Miguel, Sim, eu tinha feito assim, um resumo desse parágrafo de hoje, né? Desse parágrafo de hoje, então eu vou só ler o resumo. Muito bem. Tá certo? Amém. Que, na realidade, são alguns tópicos, né? E todos eles já foram abordados por ti. Eu só vou colocar no final para a gente rematar esse negócio. Amém. Jesus de Nazaré era um homem real. Isso aí vamos se lembrar sempre. Jesus, esse parágrafo está nos ensinando. Absolutamente sem pecado. Essencial isso, absolutamente sem pecado. Ele não era menos que Deus em hipótese alguma.
Deus na sua plenitude. Não é verdade? Duas naturezas em uma só pessoa, sem se misturar, sem se confundir, sem criar confusão nenhuma. Duas naturezas em uma só pessoa. Ele era também o eterno Filho de Deus, que no devido tempo tornou-se homem. O eterno Filho de Deus, que no devido tempo tornou-se homem. E a última é duas naturezas em uma pessoa, e esta não se mistura. Praticamente é a repetição, mas a outra é que ele tinha apenas duas naturezas em uma só pessoa, e aqui é que ela não se mistura. Esse último tópico aqui. Muito bem. Né? Eu só quero que tu fale um pouquinho mais, eu achei extremamente interessante, eu não tinha me atento para isso até agora. Mas tu tocou, foi a primeira coisa que tu falou hoje, né? Que o fato no princípio era o verbo, o fato dele não ser Deus. Explica novamente aí, fala melhor sobre essa questão, o fato dele de não ser Deus. No princípio era Deus, e Deus estava com Deus, e o Deus era Deus. Não pode ser interpretado dessa forma, mas é a palavra. O verbo. Fala sobre isso, eu quero que tu fale um pouquinho mais. Eu vou ser mais honesto, né? E vou dar, acho que 1 minuto para o Rivelino, porque eu também tenho falado bastante sobre isso, mas vou deixar para o Rivelino, porque o Rivelino tem se mergulhado aí nessa questão o verbo. Da Bíblia não dizer que Deus se fez carne, né? Mas o verbo de Deus, o verbo se fez carne. Então, Rivelino, vou te dar 1 minuto aí para que você dê uma palhinha sobre isso aí, depois eu concluo aqui. É o seguinte, para Orígenes, que foi um dos primeiros crentes... Está no tempo, hein? Que foi um dos primeiros crentes que começou a pensar sobre a questão de Deus. Aí Orígenes disse assim, Orígenes viveu no 182 a 251 do nosso século. Ele disse assim, Deus é um gênero de ousia com 3 espécies distintas de hipostases, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Se eu disser Deus se fez carne, eu estou dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito se fez carne. Quando eu digo o verbo, a palavra se fez carne, eu estou dizendo que em Deus, uma pessoa ou uma hipostase se fez carne, que é, no caso, o verbo, o Filho, e ele se revela, ele é Deus. Quando eu digo Deus se fez carne, posso dizer, sendo que eu estou dizendo que não o gênero Deus se fez carne completo, mas o Filho se fez carne. O que mais poderia eu acrescentar a isso, né? Realmente, então, a Bíblia é muito clara. O verbo, a palavra, a segunda pessoa da Trindade, não o ser envolvendo a Trindade, mas uma pessoa da Trindade que ela assumiu a forma humana. Não foi o Espírito, não foi o Pai, foi o Filho de Deus. Por isso que Lloyd Jones diz, né, que seria errado teologicamente dizer que que Deus se fez carne. E eu não tinha reparado para isso, pastor Zarias. Eu não tinha, não. Eu tinha percebido. Eu pensei que era uma questão só de redação. Eu passava batido nisso de estilo. Aí. Eu passava batido aí. Né? Não tinha percebido nisso, mas quando ele fez comentário... Não, porque o homem é um gênero. O homem é um gênero. Deus é um gênero. Uhum. Exatamente. Muito bem. Termino com uma pergunta. No momento, quem vai responder a pergunta? Quem é que vai responder? A irmã Luciana? O Joevaldo? O Melquisedeque? A Luciana. A Luciana aí. A irmã Luciana? Votação aqui. Votação. Votação. Apoiado. Irmã Luciana, a pergunta prática para hoje é a seguinte.
vou fazer esta pergunta no contexto dos movimentos heréticos que dizem que nós somos deuses. Tá? Do momento que nós cremos em Cristo, nós passamos a ter a natureza, uma natureza divina também. É de fato assim, quando nós somos convertidos, passamos a ter uma natureza divina. Somos uma espécie de Jeová Júnior. Não, Jeová pastor. Júnior. Jeová Júnior. Nós passamos a ter um novo coração, uma nova vida, mas ser Deus, não. Nós temos a mente de Cristo, né? Muito bem. Escritura Alguém diz. mais gostaria de comentar isso aí? Pastor, eu acredito que nisso aí ele está se referindo na questão da evangelização, de levar as boas novas, levar a salvação. Uhum. Tá. O que sim devemos reconhecer é que o Espírito Santo vem fazer morada nos nossos corações pela fé. Tá? Mas nós não temos uma natureza divina. A vontade de Deus, ela é colocada agora na nossa natureza, no nosso coração, para podermos fazer a vontade de Deus. Essa Mas, parte aí, pastor Miguel, essa questão da natureza divina, isso faz parte da terceira, digamos assim, a terceira etapa da salvação, que é a glorificação, né? Nós já fomos salvos com relação à santificação, à justificação, estamos sendo salvos com relação à santificação e seremos salvos com relação à glorificação, que aí sim, né, o que Paulo chama lá em 1 Coríntios capítulo 15, que é aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E aí sim teremos uma natureza, digamos assim, pura, divina, né, digamos assim. a natureza divina somente ela existe em Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele não compartilha essa sua natureza divina com ninguém, nem sequer os anjos. Deus compartilhou atributos, mas não a sua natureza, tá? Seus atributos. Por exemplo, Deus é santo, nós somos agora e seremos em plenitude. E a santidade, o amor, a justiça, mas a natureza divina, ela pode ser encontrada somente no ser de Deus. O Pai, o Verbo de Deus, o Espírito Santo. Muito bem, irmã Luciana. Sim, Riverino. Irmão Jorge, é o seguinte. O gênero Deus, só o Pai, o Filho e o Espírito. O gênero homem, ele nunca vai deixar de ser homem. Só homem e ponto final. Agora, não sei se o Reverendo já abordou no domingo, porque tem uma passagem aí em João que diz que chama aos homens de deuses. Jesus falou, né? Então, vós não sois deuses, né? Porque eles tinham ficado escandalizados porque Jesus dizia que era filho de Deus. Nas melhores versões, essa palavra deuses aparece como juízes. Tá? Mas nós somos homens regenerados, transformados. Mas nós nunca teremos a natureza divina que Deus tem. Jesus citou em João 10:34, respondeu Pronto. Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses, e ele está citando o Salmo 82:6, que diz o seguinte, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Essa é uma das questões que devemos levar em consideração, porque foi colocado dois textos aí, um deles eu estava lembrando que era esse aqui, que às vezes podia causar uma certa confusão, e o outro, eu gostaria até que tu explicasse também, o irmão colocou a questão bem aí, a Escritura Sagrada diz, e seremos como ele é.
João escreve e diz, nós seremos sim. como ele é. Então, Muito explica aí para nós. Então, é claro, o Reverendo também falou nisso, claríssimo, a natureza divina, o ser de Deus, somente encontramos o gênero Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas, na redenção final, na glorificação, nossos corpos, que é o mais provável que aconteça, seremos ressuscitados, e seremos ressuscitados com corpos glorificados, corpos perfeitos, à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, não sujeito mais ao pecado e às necessidades comuns dos seres humanos. Aí estaremos na glória com corpos glorificados, corpos perfeitos diante de Deus. Mas nós não, em nenhum momento, nem agora, nem depois, nem a outra milícia angelical, o caso dos anjos, eles façam parte da natureza divina. Porque, primeiro, seria uma heresia, segundo, seria idolatria. Seriam dignos de adoração. E isso é impossível. Deixa eu só dizer uma coisa aqui, vamos ver se eu estou certo ou estou errado. Olha, escute bem. A Trindade Santa, ela é apresentada na Bíblia com uma perfeita harmonia. O Pai ama o Filho, o Pai ama o Filho ama o Pai, o Pai e o Filho amam o Espírito. Que tem um termo teológico para isso, né? Que é pericorese. Quando a Bíblia diz que nós seremos como Ele é, seria na questão da perfeita harmonia, de nós ficarmos livres do pecado. Ele veio nos resgatar do pecado. Ele veio restaurar a imagem manchada. E a nossa imagem manchada é na questão do amor. Nós não amamos Deus como Deus o ama, na questão do Pai, do Filho e do Espírito. Essa é a questão do relacionamento. Nunca na questão do poder, nunca na questão da questão do gênero. O gênero é o gênero, assim como o gênero angelical é um gênero, assim como o gênero de Deus é um gênero, assim como o gênero vegetal, animal é um gênero, nós nunca vamos mudar de gênero. O problema não está no gênero, o problema está na relação. Deixa eu só... Ok, eu gostei da explicação do Rivelino. Deixa eu só dizer uma coisa aí, se eu posso acrescentar alguma coisa a isso. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. 1 João 3, 2. Aí eu estava lembrando o seguinte, vamos ver se estou certo. Quando Deus fez o homem, a Escritura diz, e criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Não é verdade isso? O homem era Deus naquela ocasião? Não. Era Deus a ele? Não era Deus. Mas era semelhante a ele? Era semelhante a ele. Mas não era Deus. O pecado, nós perdemos essas características que nos assemelhavam a Deus porque nós nos tornamos pecadores. Mas, através da redenção, nós, então, seremos semelhante a Ele outra vez, porque foi o princípio, o que Deus criou, sem, como diz o Rivelino disse muito bem, sem mudar o gênero. Continua sendo ser humano, mas semelhante a Deus. Sim. Não é verdade? Eu acho isso legal. Perfeito. João 17, e sereis um como eu e o Pai somos. Muito bem. Vamos terminar com uma oração. Vou pedir eu falei oração e o Rivelino saiu correndo. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus pela maravilhosa oportunidade que nos concede de estarmos juntos. Irmão Joevaldo, diga.